Aujourd'hui, nous parlons de quelque chose. Hoje vamos falar de uma coisa. Lisons dans le livre des Nombres, Vamos no livro de Números, chapitre 13. capítulo 13, Nous lisons le verset 1er verso 1 à 2, a 2, virgule 17, vírgula 17, et nous avançons. e vamos adiante. Les 12 espions envoyés en Canaan. 12 homens são enviados para espiar a terra de Canaã. L'Éternel parlant à Moïse et dit: E falou o Senhor a Moisés dizendo: envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, envia homens que espiem a terra de Canaã, que je donne aux enfants d'Israël. que eu hei de dar aos filhos de Israel. Tu enverras un homme de chaque des tribus et de leur peuple. De cada tribo dos seus pais enviareis homem, Tous seront des principaux d'entre eux. sendo cada qual maioral entre eles. On cite maintenant les noms des personnes qui ont été envoyées pour explorer. E citaram os nomes dos que foram lá para espiar. Le verset 17. Verso 17. Moïse les envoyant pour explorer le pays de Canaan, Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã. il leur dit: Disse-lhes: montez ici sube par le midi, para a banda do sul et vous monterez sur la montagne. e sobe a montanha Vous verrez le pays, e vede que terra ce qu'il est, le peuple qui habite, e o povo que nela habita, s'il est fort ou faible, se é forte ou fraco, s'il en est petit ou grand. se pouco ou muito, Ce que le pays où habite, e qual é a terra em que habita, s'il est bon ou mauvais, se boa ou má, ce que sont les villes où ils habitent, e quais são as cidades em que habita, si elles sont vertes ou fortifiées, e se são areais, se é fortaleza. ce que le terrain, Também qual é a terra, s'il est grand ou maigre,
se grossa ou magra. Il y a des arbres où il n'y en a point. Se nela há árvores ou não. Ayez bon courage Esforçai-vos et prenez des fruits du pays. e tomai fruto da terra. C'était le temps des premières raisins. E eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Nous allons lire encore le verset 27 jusqu'à 33. Verso 27 a 33. Est-ce que nous comprenons? Será que estamos a entender? Maintenant, prenons le livre de Deutéronome, Agora vamos no livro de Deuteronômio, le chapitre 1er, capítulo 1, le verset 19 verso 19 à 33. a 33. Deutéronome, chapitre 1er, Deuteronômio, capítulo 1, le verset 19 verso 19 à 33. a 33. Nous partîmes d'Europe et nous parcourîmes en entier de ces grands et effrayés déserts que vous avez vus. Então, partimos de Horeb e caminhamos por todo aquele grande e tremendo deserto que vistes. Nous prîmes le chemin de la montagne des Amoréens, Pelo caminho das montanhas dos amorreus, comme l'Éternel notre Dieu nous l'avait ordonné. como o Senhor Deus nos ordenara. Et nous arrivâmes à Kadesh Barnea. E chegamos em Cades Barnea. Je vous dis, Então eu vos disse: vous êtes arrivés à la montagne des Amoréens, chegando sós às montanhas dos amorreus, que l'Éternel notre Dieu nous donne. que o Senhor nosso Deus nos dará. Voici, Eis aqui l'Éternel ton Dieu o Senhor teu Deus met le pays devant toi. te deu esta terra diante de ti. Tu peux souligner cela. Pode sublinhar isto. Monte, Sobe, prends-en possession. possua. C'est ça notre état. Prends-en possession. Sobe, toma, Prends-en possession. possui-a, Comme te l'a dit l'Éternel, como te falou o Senhor, le Dieu de tes pères. Deus dos teus pais. Ne crains point. Não temas, Le Dieu ne crains point, ne t'effraie point. não temas teus Deus. Vous vous approchâtes tous de moi. E não te assustes. Então todos vos chegastes a mim Et vous dites, e dissestes: envoyons des hommes devant nous mandemos homens adiante de pour nós explorer le pays para que nos espiem a terra et pour nous faire un rapport sur les chemins par lesquels nous y monterons sur les villes où nous arriverons. e nos dê resposta por que caminho devemos subir a ela e as cidades devemos ir. Cet avis me paraît bon Pareceu-me, pois, bem este negócio, et j'ai pris 12 hommes parmi vous, de sorte que de vós tomei 12 homens, hommes par tribu. de cada tribo homem, Ils partirent, e foram-se traversèrent la montagne e subiram a montanha et arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshkelon e vieram até ao vale de Escol qu'ils exploraient. e o espiaram. Ils prirent dans leurs mains E tomando do fruto du fruit du pays da terra nas suas mãos et nous les représenteurs. e nos trouxeram. Ils nous firent un rapport E nos tornaram a dar resposta et dirent, e disseram: c'est un bon pays. boa é a terra. Soulignez cela. Sublinha Que isso. l'Éternel notre Dieu nous donne. Soulignez cela. Que dá o Senhor nosso Deus, sublinha isto. Mais nous ne voulûtes point y monter. Porém, vós não quisestes subir, Et vous fîtes des rebelles à l'ordre de l'Éternel votre Dieu. mas fostes rebeldes ao mandato do Senhor nosso Deus. Vous murmurâtes E murmurastes dans vos tentes. nas vossas tendas Et vous dites, e dissestes: c'est parce que l'Éternel nous hait
qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nos tirou da terra do Egito, afin de nous livrer entre les mains des Amoréens et de nous détruire. para nos entregar nas mãos dos amorreus para destruir-nos. Où monterons-nous? Para onde subiremos? Nos frères nous ont fait perdre courage Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, en disant dizendo: c'est un peuple plus grand. maior e mais alto é este povo Et de plus haute taille que nous. do que nós. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. As cidades são grandes e fortificadas até aos céus. Nous y avons même vu E também vimos des enfants d'Anak. ali filhos dos gigantes. Je vous dis, Então eu vos disse: ne vous épouvantez pas. não vos espanteis, N'ayez pas peur d'eux. não os temas. L'Éternel, O Senhor, votre Dieu, vosso Deus, qui marche devant vous, que vai adiante de vós, combattra lui-même pour vous, ele por vós pelejará, selon tout ce qu'il avait fait conforme a tudo que o fez pour vous, convosco, sous vos yeux en Égypte. diante de vossos olhos no Egito. Remercions le Seigneur. Vamos agradecer ao Senhor. Bénis ton Saint Père. Bendito o teu santo nome, Pai. Bénis ta parole qui est remplie de tout le pouvoir. Abençoe também a sua palavra cheia de poder. Emmène cet enseignement ou cette prédication tout droit au cœur de tes enfants, Leva esta pregação direito ao coração dos teus filhos, afin qu'ils puissent entrer dans ta vision. para que eles entrem na sua visão, Qu'ils puissent savoir possam saber ce que Dieu a résolu, ça s'accomplira. o que Deus resolveu vai se cumprir. Que nous puissions enlever la peur, Que possamos tirar medo, que nous puissions enlever le doute, possamos tirar dúvida, que nous puissions nous sentir rassurés, que possamos nos sentir assegurados, parce que l'Éternel est devant, porque o Eterno está à parce frente, que l'Éternel nous a donné, porque o Eterno nos deu, parce que c'est lui-même qui combattra pour nous, porque Ele próprio que vai pelejar para nós. et nous devons enlever la peur. E nós devemos tirar o Nous medo. avons peur Temos medo dans nos vies, na nossa vida, dans tout ce que nous sommes en train d'entreprendre. em tudo que nós estamos a empreender. Nous tremblons. Estamos a Nous tremer. voyons que la force de l'ennemi, Estamos a olhar a força do nous inimigo. voyons que le mauvais côté des sommes, Estamos a ver o mau lado do nous sonho. voyons que la situation qui semble devenir de plus en plus difficile. Estamos a tremer diante da situação que semelha ser mais Mais difícil. nous ne voyons pas la parole sortant de la bouche de Dieu. Mas nós estamos a olhar a palavra saindo da boca de Deus. Comme est garantie à qui pour notre vie. Como uma garantia adquirida para nós. Nous te prions Nós rogamos d'enlever la honte. de tirar a Nous vergonha. te prions Rogamos à ce que nous qui sommes en train de trembler, para que nós que estamos a tremer nous puissions nous mettre dans le travail possamos nos colocar no trabalho pour prendre possession para tomar de possessão tout ce que tu nous donnes, de tudo quanto nos de tout deu, ce que tu as résolu, de tudo que tu de tout resolveu, ce que tu nous as garanti. de tudo que nos garantiu. Et à travers cette prédication, Através desta que pregação, la force revienne, que a força que volta, l'espoir revienne, que a esperança que la volta, foi s'installe, que a fé se que instale, nous ayons le muscle spirituel que tenhamos músculo espiritual pour renverser les diables. para derrubar o diabo. Jusqu'au bout, nous allons le poursuivre. Até no fim vamos lhe Nous perseguir, chasserons l'ennemi. vamos Nous expulsar o allons diabo, prendre possession vamos tomar o de pai notre mariage, do nosso de casamento, notre famille, da nossa de família, notre église, da nossa de igreja, notre foyer, do nosso de lar, notre travail, do nosso trabalho, de tout ce que tu nous donnes. de tudo que Nous temos devons dado. prendre possession aujourd'hui. Devemos tomar Parce possessão, que tu es devant. porque tu estás Parce abaixo, que tu nous as rassurés. porque tu nos Parce acelerou, que c'est toi qui vas combattre. é porque você que vai Toi, tu combater. ne mens pas. Você não Si tu chama. nous dis tu es devant, Quando você nous diz que sommes estás abaixo, rassurés que tu es déjà nós devant. temos a certeza que já estás Tu es abaixo, déjà sur le terrain. já estás no Là campo, où nous allons combattre, onde vamos tu pelejar. avais déjà commencé. Você já começou. Nous sommes là en train de t'accompagner. Nós estamos aqui para te Que tu acompanhar. ramènes l'assurance. E que
traz a segurança. Auprès de tous ceux qui sont découragés, Perante todos aqueles que estão desencorajados. remplis de faiblesse, E cheio de fraqueza. de désespoir De desespero. pour leur vie. Para as suas vidas. Que ta parole, E a sua qui est palavra. le maître de tous les esprits, E é mestre de todos os espíritos. puisse apaiser nos cœurs. Que possa e dar paz nos corações. Que le véritable espoir revienne. Que a verdadeira esperança volta. Comme celui que Jésus avait. Como aquilo que Jesus Il tinha. savait que je ressusciterai. Ele sabia que vou ressuscitar. Comme l'espoir qu'avait Paul. Como a esperança que tinha Il Paulo. savait que si ces temples sont détruits, Ele sabia que se eu sou nous corpo, aurons encore une autre temple. nós temos outro corpo. Car ici-bas, Porque cá na nous terra n'avons pas de cité não permanente. temos cidade permanente. Laisse que Seigneur, tu nous enseignes Que o Senhor possa nos et ensinar. que tu nous donnes ta force. E dá-nos a sua Par força. ta parole spirituelle Pela véritable, sua palavra espiritual nous verdadeira. t'avons demandé Pedimos. et nous te disons que c'est la service. Assim seja. Que Dieu soit loué. Que Deus seja louvado. Maintenant, nous allons parler un peu Agora vamos falar pouco de cette situation. desta situação. Alors, merci. Obrigado. Ici, nous voulons comprendre quelque chose. Aqui queremos entender uma coisa Si, prends-en possession. sobre toma como possessão. Prends-en possession. Toma, possuí-la. Ici, la Bible montre. Aqui a Bíblia mostra. Je veux que tu comprennes ça à partir d'aujourd'hui. Eu quero que tu compreenda isto a partir de hoje. Tout ce que Dieu te donne Tudo que Deus te dá est à toi. é teu. Amém. Mais ne regardez pas ce qui environne la chose qu'on t'a donnée. Mas não olha o que está a encercar o que Deus te deu. Même s'il y a des abeilles, Mesmo que há abelhas, mais nous avons toujours accès au miel. mas nós temos sempre acesso ao mel. Même Jéricho qui est pris barricadé, Mesmo Jericó, ele que está blindado, les murs sont élevés jusqu'au ciel. as muralhas são elevadas nas alturas. Comme la Bible nous dit pour Cana. Como a Bíblia diz acerca de Canaã. Mais nous aurons accès à cela. Mas teremos acesso a isto. Parce que Dieu nous a donné. Porque Deus nos deu. Il nous a pas seulement dit, Não somente nos diz, mais il nous a donné. mas Ele concedeu a Quand nós. il nous a donné, Quando Ele nos deu, c'est déjà en nous. já é nosso. Maintenant, l'Éternel te donne, Agora, o Eterno te deu. il te donne le pouvoir, Ele deu-te poder. il te donne l'autorité, Ele deu-te il te autoridade. donne les armes spirituelles. Ele deu-te as armaduras espirituais. Il dit ce pays, Ele diz que essa terra, cette ville, essa cidade, ce mariage, esse casamento, cette famille, essa família, cette église, essa igreja, cette maternité, esse c'est filho, pourquoi moi je te donne. é para ti, já te deu isto. Dieu tourne le dos, Deus virou as costas. il avance dans d'autres choses. Ele vai em outras coisas. Mais comme il est omniprésent, Mas como ele é comme omnipresente, il est omnificient, como ele é il omnificente, est partout au même moment. ele está em todo sítio ao mesmo Sa momento. promesse est déjà sur le terrain. A sua promessa já está no campo. Mais Dieu te dit, Mas Deus te diz, prends sa possession. toma-o como possessão. Ce n'est pas Dieu qui va prendre possession, Não é Deus que vai tomar como c'est possessão. toi-même. Mas você que tem que possuir. Il sait que tu sauras. Ele sabe que você vai conseguir. Puisque sa parole est en toi. Porque a sua palavra está em ti. Il sait que tu sauras. Ele sabe que vais Parce conseguir. que les armes, il t'a donné. Porque as armas ele já te deu. Il dit, prends en possession. Ele diz, toma e possui-la. Allez-y, Vai, explorer expia le pays. a terra. Tu as exploré. Você espiou a Tu terra. as vu. Viste? Ça, c'est mon nom. Este é o meu homem. C'est mon mari. É o meu
Ça, c'est ce qui serait ma famille. Essa aqui será minha família. Ça sera notre passé. Aqui será a nosso Nous allons construire comme ça. Vamos edificar uma casa assim. Ça, c'est notre argent. Aqui é o nosso dinheiro. Nous aurons nos projets. Teremos nossos Nous projetos. allons faire ça. E vamos fazer isto. Tu as exploré. E você espiou. Dieu t'a envoyé explorer. Deus te mandou espiar. Tu reviens. Voltaste. Tu donnes le rapport. E você deu o relatório. Tu étais parti en Béret. Foste na Tu beleza. as écouté. Escutou. Tu as vu le message. Viste a Tu as mensagem. vu l'explication de la parole. Viste a explicação da Tu palavra. retournes devant Dieu, tu dis oui. Você voltou desde disseste sim. Ça, c'est une église. Isto é uma Et igreja. là, on prêche la parole. Aí prega a Là, il y a palavra. un esprit. Aí há um Je te espírito. dis maintenant, Deus te disse agora. pour ton problème, Para teu problema. prends sa possession. Toma como Ça, possessão. c'est que tu as vu. Porque o que Et viste c'est ton église. é a tua Et igreja. c'est la parole qui te convient. Porque você desconta aqui a palavra que te convém. Para a tua vitória. Maintenant, je te le donne. Agora eu te dou. Moi, je ne suis pas là, Eu não estou lá. mais je suis là. Mas eu estou. J'étais avant que je t'envoie. Eu já estava lá antes de te mandar lá. Quand toi, tu es venu, Quando tu vieste explorer, j'étais là. espiar o país, eu Quand tu estava lá. es retourné, Quando voltaste, j'étais resté là. eu fiquei lá. Tu reviendras, Você voltará. je serai là. Eu estarei lá. Maintenant, prends possession. Agora possui lá. C'est la parole de ce matin. É a palavra desta manhã. Comment est-ce que cela est merveilleux? Como isso é maravilhoso. C'est Dieu qui te rassure. É Deus que está te Et assegurando. qui prend sa possession. Ele diz: toma, possui lá. Si c'est ta famille, Se é a tua família, prends possession de ta famille. toma possessão da tua Ne família. regardez pas les songes. Não olha Ne sonhos. regardez pas les Não sorciers. olha Ne bruxaria. regardez pas la maladie. Não olha doença. Ne regardez pas les situations misérables. Não olha situações miseráveis. Ne dites pas que je suis dessus. Não diga a questão dessa Je ne postura. m'attendais pas. Eu não esperava On disso. m'a engrossé. On Engravidar. m'a avorté. Ou abortou. C'est déjà arrivé. Já aconteceu. Prends sa possession. Mas toma possessão agora. Le pays est occupé. O país está ocupado. Mais Dieu te le donne. Mas Deus te deu isso. Il dit, Ele diz: c'est toi qui vas chasser é você que vai expulsar ces gens-là. toda aquela La gente. maladie dans ton corps. A doença no Prends corpo. possession. Toma possessão. Chasser ces esprits. Expulsa esses Ton espíritos. travail est dérangé. O teu trabalho é Prends sa possession. toma possessão. Chasser ces esprits-là. Expulsa esses espíritos. Ta famille est menacée. A tua família é Prends ameaçada. sa possession. Toma possessão. Chasser ces esprits. Expulsa esses espíritos. Afin que la chose devienne totalement en toi. Para que a coisa fica totalmente tua. Quand Dieu me parlait de cela quand j'étais en retraite, E quando Deus falou comigo disto quando estava je derretido, dis j'arrête avec l'enlèvement. eu disse: foi para ainda com o On levantamento. doit prendre possession Vamos tomar de possessão ce que Dieu nous a donné. daquilo que Deus nos deu. Si on ne prend pas possession, Se não tomar possessão, on n'aura pas ça dans notre main. não teremos isso na nossa mão. Ça sera, c'est notre vie. Vai ser dizer: oh, Il était mon mari. é a nossa cidade, Lui là, c'est mon mari. era meu marido. Et il est entre les mains de quelqu'un d'autre. Aquele é meu marido, mas está na mão de outra pessoa. L'éducation de mes enfants. Oh, a educação dos meus filhos. Seigneur, aide-moi. Senhor, ajuda-me. Les enfants sont en train d'être détruits. Os filhos estão sendo destruídos. Prends sa possession. Toma possessão. L'esprit de l'homosexuel est venu, prends sa possession. Espírito de homossexualidade veio, toma possessão. L'homosexuel est venu, prends sa E possession. esse espírito veio, toma possessão. Ne regardez pas ce que tu vois. Ah, não olha o que estás a ver. Regardez ce que Dieu t'a dit. Ah, mas olha o que Deus te disse. Quand les gens sont partis, E quando as pessoas foram ils sont venus. e vieram, Ils ont dit, hey, disseram: oh, nous avons vu le pays. nós expiamos o país. C'était mon pays. É país bom. Amen. Amém. Digamos amém. Tu as rejoint Dieu. Você juntou-se com Deus. Mais Mas le peuple qui habite ce pays, o povo que está naquela terra, les esprits qui sont dans cette église, os espíritos que estão naquela les igreja, esprits qui sont dans ma famille, os espíritos que estão na minha família, non, ce n'est pas ce
commence à ajouter, o que você começa a acrescentar, ça doit amener la paix. aquilo vai te trazer medo. Et quand la peur commence, E quando o medo vem, c'est là le cycle commence. e aí que a derrota surge. Ne regarde pas ce que tu vois, Não olha o que estás a ver, regardez ce que lui a dit. mas olha o que ele disse. A dit, c'est en toi, je vous ai donné. Ele disse que isso é teu e eu já te dei. Maintenant, chassez Agora expulsa tout ce qui n'est pas tudo que não é de ma volonté. da minha Dans vontade, l'église, na igreja, dans la famille, na família, dans ton corps, no teu corpo, dans tes pensées, no teu dans pensamento, ton esprit. no teu Tout espírito, ce qui te dérange, tudo que te si incomoda, c'est une possession, se é uma si possessão, c'est un envoûtement, se é a feitiçaria, si à la parole, você tem a palavra, dans sa possession. tome a possessão. Les gens commencent à dire, As pessoas começam a dizer, nous avons vu nós vimos les peuples qui sont là-bas, o povo que se encontra sont lá, les géants, são gigantes, sont des personnes fortes. são fortes, Les enfants d'Anak e os filhos dos sont gigantes, des costauds, são gigantes, les hommes forts. eles são homens Dieu n'a fortes. pas vu leur force. Deus não olhou para a força Dieu dele, avait vu sa propre force. mas Deus viu a sua própria força. Il dit, je vous ai donné Ele disse, eu vos dou tout ce que je sais, tudo que eu sei. Dieu nous a donné. Deus já nos deu. Amém. Vous voyez comment est-ce que moi je travaille? Sabe, tá sabendo como é que eu trabalho? Moi je ne regarde pas Eu não olho l'église, igreja, les songes, sonhos. et ça ne va pas. Sim, alguma coisa não está bem. Mais j'avance. Mas eu estou a avançar. Puisque ce que Dieu a dit Porque o que Deus disse viendra virá me raconter me alcançar. quand je suis en train de persévérer. Quando eu estou a perseverar. Et quand je vais m'affaiblir, Mas quando vou me enfraquecer, le diable m'aura. o diabo vai me conseguir. Il va me détruire. Vai me destruir. Prends-en possession. Toma possessão. Il y a toujours les gens qui découragent. Há sempre pessoas que se encorajam. Il y a toujours les pensées qui te découragent. Há sempre pensamento que vem te desencorajar. S'ajoute sur la parole de Dieu. Acrescenta-se na palavra de Deus. Il dit, Ele diz, nous ne saurons pas. nós não vamos conseguir. Combattre avec ces gens-là. Combater com aqueles Nous ne gigantes. saurons pas. Não vamos Ce conseguir. n'est pas ce que Dieu avait Mas dit. não é isso que Deus disse. Dieu a dit, moi-même, je vais combattre pour vous. Deus disse que eu próprio vou combater para você. Lui-même va combattre pour cette église. Ele próprio vai combater para essa igreja. Lui-même va combattre pour ma famille. Ele próprio vai combater para minha família. Lui-même va combattre pour mes problèmes. Ele próprio vai combater para minha Mais família. prendre la possession veut dire, Mas tomar possessão je significa suis rassuré. eu tenho a certeza, Même s'il y a un ennemi, mesmo que há um même inimigo, s'il n'y a pas un passage, mesmo que não há passagem, même s'il n'y a pas une brèche, mesmo que não há brecha, la chose est à moi, mas a coisa é elle minha, restera à moi, vai ficar le reste ça responsabilise l'éternel. o resto responsabiliza o eterno. Que ta conscience, E a tua consciência, tes pensées, teu ton pensamento, esprit, a sua ça espírito, doit être totalement deve ser totalmente garantido. et ça, Que isto c'est ce aqui que Dieu m'a donné. é o que Deus te deu. Avant de penser à autre chose, Antes de pensar noutra coisa, dis-toi cette vente, liga-te neste ventre. ça a été donné Foi dado pour la maternité. Si je sais que je garde, quand je vois le problème, ce n'est pas le problème, c'est le problème de Dieu. Il y a mis le problème à Cana. C'est moi, Não. celui qui a mis le problème à Cana, Aquele que colocou o problema em c'est casa, que Dieu lui-même. ele é Deus ele mesmo. Il sait que c'est la terre. Ele sabe que é a terra. Il va me donner. Ele vai me dar. Je sors de l'Égypte Ele sai do Egito pour aller s'asseoir. para ir habitar, Demeurer là-bas. demorar lá. Mais le même Dieu E o mesmo Deus, a déjà pris les Amoréens, ele já tomou os les amorreus, Phéniciens, os les fenicianos, Aviens, os les heveus, Amoréens. os Il amorreus. les a mis là-bas. E eu culparam a terra. Alors, comme tu les as mis, E como Deus é que eles moi colocou, aussi je ne vais pas reculer. eu também não vou Moi, retroceder. j'avance dans ma terre. Eu vou
expulsera mes ennemis. Parce que c'est toi-même qui les a mis. Je ne vais pas reculer. Je ne vais pas me décourager. Tout ce que je sais, toi l'Éternel, tu vas te responsabiliser. Si c'est à moi, c'est à moi. Si tu m'avais donné, je te dirai, Seigneur, tu m'avais donné. Même si ça devient noir, je sais que tu m'avais donné. Beaucoup de gens ont lâché le travail de sa vie, les terrains de sa vie. On ce terrain-là, quand il commence à voir le débat, je vais laisser, je vais vendre en faux prix. Après quelques années, tu écoutes, le terrain là-bas ça coûte des millions. Je t'avais donné, mais tu n'as pas pris possession. On prend possession avec décision. On ne règle pas. On ne peut pas avoir paix. Ce n'est pas moi qui combat. Celui qui m'a donné, c'est lui qui va combattre. Beaucoup de gens ont laissé les études parce qu'on me chasse de l'école. Je n'ai pas le frais pour payer. Non, on me chasse, je viens. On me chasse, je viens. Je pars, je reviens toujours. Et Dieu maintenant, il va utiliser les moyens. Même l'autre qui n'aide pas, il peut t'aider. Même un ami qui n'apparaît rien, il peut te dire, je te donne le crédit. Tu vas me donner à la fin de l'année. Beaucoup sont reçus à prendre possession. C'est ce que Dieu les a fait. Combien ils ont laissé la femme de sa vie? Le mari de sa vie. Le travail de sa vie. Il dit je n'arrive pas. Je ne peux pas continuer. Il y a aussi les hommes. Il y a aussi d'autres femmes. Il y a aussi d'autres endroits que je peux travailler. Tout ce que je sais, il y a d'autres endroits. Il y a d'autres églises. Il y a d'autres pasteurs. Il y a d'autres maris. Il y a d'autres femmes. Mais ça, Dieu m'a donné. Je ne cède pas. Attention. Presta atenção. Un homme te donne. O homem te dá. Tu peux négliger. Você pode desprezar. Mais ce que Dieu te donne, Mas o que Deus te il dá, connaît les secrets qui sont là. Ele sabe quais são os segredos que se encontram lá. Oui. Ne te trompe pas. Não se engana. À laisser cela. De abandonar À isto. céder cela. De ceder isto. Non. Não. Nous aurions cela Nós vamos possuir isto. avec plaie. Com choro. Même si je plaie, Mesmo tu a chorar. je sais que Mas eu sei. je finirai à passer. Eu vou acabar de possuir isto. Moi, je ne suis pas ceux qui te disent non, arrête de pleurer. J'ai dit, s'il arrive de pleurer, plaire, mais continuez à lui être fidèle. Restez toujours là. La chose serait dans la paix. Eu não sou aquele que te digam, não chora, deixa de chorar. Não, se aquilo levou-te para chorar, chora mesmo, chora, mas permanece fiel na palavra do Eterno. Ne laisse pas tomber. Não abandona. Si c'est Dieu qui t'a dit, Se Deus que te diz, va dans cette église. vai naquela igreja, Crois ce pasteur. crê naquele pastor. Même si tu vois les résultats ne sont pas là, attention. Mesmo que você vê que ainda não tem resultados, presta atenção. Ne change pas le chemin. Não troca de caminho. Na
donner. Não vai buscar o que não te deram. Son propriétaire viendra. Porque o dono daquilo vai vir. Mais ce que Dieu t'a donné, Mas o que Deus te deu, même s'il y a le combat, mesmo que há luta, c'est toi qui restes le propriétaire. você permanecerá o dono. Les gens sont venus, As pessoas chegaram ils ont dit, e disseram, nous ne serons pas. não vamos conseguir. Nous sommes un petit nombre. Nós somos um pequeno número. Nous sommes faibles. Não somos fracos. Sim. Dieu travaille toujours avec les faibles. Deus sempre trabalha com os fracos Pour montrer sa force. para mostrar a sua força. S'il choisissait les forces, Se eles conhecem os fatos, Dieu n'aura pas la gloire. Deus não terá glória. Laissez Dieu travailler avec les faibles. Mas deixa Deus trabalhar com os fracos. Combien Pronto. nous sommes en train de perdre? Estamos a perder. Quand nous sommes arrivés ici, Quando chegamos por cá, on nous a parlé nos disseram de la location para aluguel de cet espace. desse espaço. Nous avons fait les contrats Nós fizemos o contrato d'allocation. de arrendamento. Mais nous disons, Mas digamos, Seigneur, Senhor, donne-nous notre terre. dê a nosso terreno. Nous serons voyageurs, Nós seremos viajantes locataires, e inclinos. l'immigration. Vamos sempre migrar. Pourquoi? Porque Église ici, église n'a pas d'adresse, donne-nous notre adresse. vamos sempre mudar de sítio, vamos daqui, vamos ali, dando-nos o nosso próprio endereço. Dieu est allé, a dit aux Amoréens, Deus vai dizer aos amorreus, aux Éviens, aos heveus, qui occupaient ce terrain. que ocupavam esse terreno. Dieu a dit, Deus disse, donne-les dê-lhe ce terrain. esse terreno. Comme Dieu a parlé, Como Deus falou, l'homme est venu. o homem veio, Il dit, disse, ce terrain, esse terreno c'est à vendre. está à venda. Mais Está à venda. on ne va pas intéresser d'autres personnes. Não vamos interessar outras pessoas. On veut commencer avec vous. Nós queremos começar primeiro com Si você. vous ne voulez pas, Se vocês não querem comprar, on va intéresser les autres. então vamos procurar outros compradores. Nous avons dit, Nós dissemos, merci. obrigado. Nous allons réfléchir. Vamos refletir. Quand nous sommes restés, Quando ficamos, pastor, ce problème, esse problema c'est pas encore à notre niveau. ainda não está no nosso nível. L'église est petite. A igreja está pequena. Qui travaille ici? Quem trabalha aqui, Tel que vous vous regardez. tal como vocês estão a olhar aqui, Moi-même aussi, j'ai regardé. eu próprio olhei, J'ai vu eu vi, qu'il n'y a pas les gens qui peuvent donner l'argent. não há pessoas que podem dar dinheiro. Mais je vous ai dit, Mas eu vos disse, je connais eu sei, quelqu'un qui travaille l'argent. alguém que trabalha dinheiro. Cette personne est avec nous. Essa pessoa está conosco. Cette personne est en nous. Essa pessoa está C'est conosco. toujours à travers les faibles. E sempre através dos fracos. Les personnes qu'on minimise, As pessoas que minimizam. la fourmi, E a formiga. il construit sa maison. A formiga constrói a sua casa. Il y fait sa provision. E a formiga faz a sua provisão. Moi j'ai dit non, Eu disse não. je suis Caleb. Eu sou Caleb. Dieu nous a donné. Deus nos deu. Oh pasteur, tu vois, Pasteur. on aura des problèmes. Amém? Vamos ter problemas. Ah, Sim. aujourd'hui on est où? Hoje estamos aonde? C'est à nous, Eu não ce n'est pas à nous. não é nosso. D'où est venu l'argent? De onde é que veio o dinheiro? Qui a donné l'argent? Quem é que deu o dinheiro? Nous avons des enveloppes de 1000 francs. Temos envelope de 1.000 quantos? Même pas $1. Nem $1. Les enveloppes de 5000. Envelope de 5 mil. Même pas $5. Nem $5. Les enveloppes de 10 000. A envelope de 10 Même mil. pas $10. Nem $10. Mais 6 millions Mais 6 milhões. est sorti d'ici. Já saiu aqui. Regardez l'église Olha a igreja. et demande-toi E pergunta-te. comment les gens pouvaient atteindre le montant de 6 millions. Como é que as pessoas destas podem atingir 6 milhões? Ce que Dieu t'a donné, O que Deus te ne deu. réfléchissez pas. Não reflete. Lui, il avait déjà réfléchi. Ele já refletiu sobre isso. Ne calculez pas. Não calcule. Lui, il avait déjà calculé. Ele já tinha calculado. Ne pensez pas. Não pense. Lui, il avait déjà pensé. Ele já pensou. Pas seulement possession. Toma somente em possessão. Demain, l'histoire change. Amanhã a
a história vai mudar. Amém. Ici que vous voyez, c'était occupé. Aqui, onde você vê, era ocupado. Ce casquet ici, Este casquete il y avait des bandits. havia bandidos. Vous avez déjà vu une banque ici en casquet? Você já viram banco aqui no Pourquoi Brasil? pas? Por que não? Ici, on n'a rien fait. Aqui não fizeram nada. C'était une cité de bandits ici. Era bairro de bandidos. Tu vas entrer ici. Vai entrar aqui Et sont sortis. e sair? Non. Não. Aujourd'hui. Mas hoje, Où sont-ils? onde é que eles foram? Les bandits. Os Les bandidos, volets. os ladrões. Israël a récupéré ces terrains. Israel recuperou a terra. Les maisons étaient construites. As casas foram construídas. Ça a toujours été comme ça. Sempre foi assim. De la même manière que vous voyez dans la nature. E da mesma forma que você vê na De la natureza. même manière. E da mesma Aussi, maneira ça se passe dans l'esprit. que se passa no espiritual. Prenez possession Toma possessão de ce que Dieu t'a dit. daquilo que Deus te disse. Je serai un tel. Eu serei fulano. Non, je ne serai pas. Eu não, que não, Je le não. suis déjà. Quando ele diz que serás, não diga que eu serei, não. Já sou, porque ele vai, já disse. Si Dieu te dit que tu seras ministre, ne dis pas que je serai ministre. Je suis ministre. Quando, se Deus te diz, você será ministro, não diga que eu serei ministro. Diga, já sou ministro. Moi, j'étudiais dans une école kimbanguiste Eu estudava numa escola quibanguista, quand je faisais mes humanités. na escola no Médio, Alors, chaque jour, e cada dia, notre portail, j'habitais chez mon oncle. no nosso portão, eu habitava na casa do meu tio. Quand quelqu'un entre, Quando alguém entra, de la part de John. oh, o John. Quand quelqu'un entre, Quando alguém entra, de la part de John. quero ver o John. On n'ouvrait pas encore la porte. Já não estava a abrir mais o Quand portão. quelqu'un toque, on sait qu'on est venu me visiter. Quando alguém batia no portão, sabiam que alguém veio visitar o John. Mon oncle m'a dit, O meu tio me disse, monsieur le directeur. oh, senhor diretor. J'ai dit, je le suis. Eu disse, eu sou. J'ai toujours senti, Eu sempre senti, je suis en connexion avec les gens. eu estou em conexão com pessoas. Partout où je passe, Em cada lugar onde j'ai passei, toujours une responsabilité des hommes. eu sempre tive responsabilidade dos homens. Ça se passe jusqu'aujourd'hui. E isto acontece até hoje. Moi, j'ai commencé l'école primaire. Eu comecei a escola primária. Première primaire, Primeiro, chef de classe. na primeira classe, era o delegado. J'étais tout petit comme ça. E eu era assim pequeno. Les gens faisaient ceci. As pessoas faziam o Ils quê? me transportent, ils me jettent là-bas. Ele me transportava, me lançava. Celui-ci me reçoit, il me lance. Quer dizer, ele me lança, o outro me C'est apanha. comme un jouet qu'on jouait avec ça. É tipo brinquedo que estavam brincando com ele. J'ai fait mon parcours jusqu'à l'humanité. Eu fiz o meu percurso trajetória até na universidade, Chef de classe. sempre delegado da Je classe. suis allé à l'université. E eu fui na universidade, Chef de classe. delegado da turma. Je suis dans l'université biblique. E na universidade bíblica, Chef de classe. e Je te dis, c'est toute ma vie. delegado de toda a minha vida. Pourquoi? Por quê? Quand on m'appelait directeur, Quando me chamava de j'avais diretor, dit je suis directeur. eu dizia já sou Quel est le eu. travail de directeur? Qual é o trabalho de C'est diretor? de diriger. É dirigir. Vous comprenez? Estás a ver? Prendre possession Toma possessão de paroles de qui palavras sortent que saem de la bouche de Dieu. da boca de Deus. Si c'est l'ennemi, Se eu inimigo, je ne connais pas. eu não sei disso. Comme c'est Dieu qui a dit, Mas como Deus quem falou, ça s'accomplit. isto vai se cumprir. Les gens qui découragent, ils sont là. As pessoas que desencorajam estão lá. Église Wana, Aquela igreja ils ont Dieu. é pequena, Mais ils ont abandonné Kinoko. mas tem grande bruxo. Já? Moi, je ne conseille pas les gens de penser comme ça. Eu não aconselho pessoas de pensar assim. Les sorciers, c'est Dieu lui-même. O bruxo é o próprio Deus. Si je commence à voir les petits sorciers, Se eu começar a olhar os pequenos je bruxos, n'aurai pas le respect des grands sorciers. Dieu, c'est un grand sorcier. se eu começar a olhar os pequenos bruxos, não terei respeito perante o maior bruxo. Deus é o maior bruxo.
sorcier là. Está tremendo. Bruxo, quando tem febre, tifoide, está aí a tremer, me leva no hospital. Vous écoutez bien, ça c'est un sorcier. Esse é bruxo. Un sorcier, on m'a volé. Bruxo. J'ai laissé tomber. Me roubaram. J'ai perdu. Eu perdi, deixei cair. Yondo qui va y venir. Você, bruxo, estão te roubar mais. Yondo qui va y venir. Avant il n'est pas sorcier, c'est un aventurier. Como é que você, bruxo, estão te roubar? Como é que não tem conta que queriam te roubar? Você não é bruxo, você é aventureiro. Le sorcier Dieu qui ne dort pas. Ah, o verdadeiro bruxo é Deus que não dorme. Tout ce qui se passe dans le monde entier, Tudo que se passa no mundo inteiro, il prend. ele toma. Il envoie les songes Ele là. manda o sonho ali. Il envoie une vision là-bas. Manda uma visão Il aí. envoie Ele manda une parole là-bas. uma palavra. Ça passe comme ça. Você avança assim. Bien-aimé, Bem amado, aux amours você é um homem de Deus. Amen. Merci. Amém. Sim. Assim seja. Hier, je venais de l'Institut dans l'arrêt, je suis descendu, j'ai trouvé les gens de Mapoulos. E eu saía da instituição, cheguei na paragem e vi havia pessoas de Maculuço. En train de faire l'évangélisation. Eles estavam a fazer evangelização. Ils ont regagné tout ce côté ici, Et dans tous ces avenues. Eles estavam em todas essas ruas. Ils invitaient les gens. Convidavam pessoas. Nous avons des services de guérison. Nós temos serviço de cura. Peu importe le problème que tu as. Qualquer importa o problema que tiver, vem. J'ai passé comme ça et Eu estava a passar, me disseram, s'il vous plaît, desculpa, por je vois favor. que tu es l'homme de Dieu. Eu estou a ver que és um homem de Deus. J'ai dit oui, je suis pasteur. Eu disse, sou pastor. Allez, amen. Disse, assim seja. Si vous avez des gens, vous avez des problèmes, Se você tem problema, envoyez là-bas à Mantoulouse. manda-me Maculuço. J'ai dit merci. Eu disse também obrigado. Je suis venu, Eu cheguei j'ai vu le frère Cephas e vi irmão Cefas et les autres en train de torchonner ici. eles estavam a limpar aqui. Je descends. Eu desci. Après c'est passé, Depois deste quitar, je vois une fille, eu vi uma moça, une sœur, uma irmã, accrochée au mur comme ça. encostada na parede. Il m'a dit, Me disse, boa tarde, boa tarde, Dieu t'aime beaucoup. Deus te ama muito. Je lui ai dit, Eu lhe disse, oui, Dieu m'aime. sim, Dieu m'aime beaucoup. Deus me ama muito. Je voulais avancer. Eu queria avançar. Il dit, tu es venu. Ela disse, estás abençoado. Dieu t'aime beaucoup, vraiment. Deus te ama muito mesmo. J'avance, il me dit, il t'aime vraiment. Avancei, mas ela me disse, Deus te ama de verdade. Je me suis arrêté. Eu parei, Je lui ai dit eu merci. lhe disse obrigado. Elle me dit bonne journée. Me diz, tenha um bom dia. J'ai dit oui. Eu disse, tá bem. Il n'a pas menti. Não, Il m'a dit, je vois que tu es l'homme de Dieu. Il a menti. ela me disse, eu vejo que és um homem de Deus. Será que ela enganou-se? Il m'a dit que tu es béni. Ela me disse, és abençoado. Elle a menti. Ela mentiu? Qu'est-ce que je dois regarder dans mes poches Porque vou ter que olhar no bolso pour voir s'il y a l'argent là, je comprends que Dieu m'a béni. para ver se tem dinheiro aí que vou entender que Deus te abençoou. Non. Não. La bénédiction, A bênção c'est un acquis. é Il uma faut coisa arriver adquirida avec le temps. que você chamará no tempo Ce que toi tu ne vois pas. o que você não vê com os olhos. Les gens vont toujours te décourager. As pessoas vão sempre deitar água fria em ti. Não vamos conseguir. Et si bater, Não vai dar certo. posant un moyen de Não temos dinheiro. tondi maté, Não vamos aceitar tout isso. ça la makambo na soni. Não vamos fazer só por vergonha. Mais faites un effort, tout ce que Dieu n'a pas dit, ne calculez pas ça. Faça um esforço. De tudo que Deus disse, não calcula isso. Si c'est lui qui a dit, Se Ele que tem mais isso, lui n'a pas dit ça. Ele não disse o que tu está C'est lui qui dizendo. a les derniers mots. É Ele que tem a última C'est lui palavra. qui décide. É Ele que decide. C'est lui qui signe. É Ele que assina. Lui n'a pas dit ça. Ele não disse isso. Maintenant, j'ai combien de Dieu? Agora tem quanto Deus? Je vais écouter qui? Vou escutar quem? Dieu a parlé, Deus disse. j'ai écouté. Eu
résultat. Non. Reste avec Dieu. Permanece com Deus. Si c'est lui qui t'a appelé, Se Ele quem te chamou, si c'est lui qui t'oriente, se é Ele quem te si orientou, c'est lui qui te parle, se é Ele quem te falou, reste là. fica lá. Ne calculez pas les gens. Não calcula pessoas. Les gens sont mauvais. As pessoas são más. Ils te laissent dans la destruction. Vão te deixar destruído. Dans ce monde que nous vivons, No mundo quanto vivemos, beaucoup veillent. muito quer. Soit lui il en a, Quer que ele tem, soit toi tu n'en as pas. quer você não tem nada. Il ne préfère pas que toi tu puisses avoir. Ele prefere não você ter. Il faut que ce soit lui. E tem que ser ele. Si c'est pas lui, Se não é ele, alors c'est personne. então ninguém também terá. Même si c'est un ami. Mesmo que um amigo, Non, même si c'est du balade. vou estragar o casamento dele. Ton ami sont mis balé. E chamamos nós dois. Écoute, vraiment pour le canal. Ele que era bem prostituta que eu. Assez mignon. Fez o quê? Mon père n'a pas dit mignon. Esse homem ele seguiu por quê? Et à mi-temps, il a quitté la terre. Ela foi se olhar no espelho. Et ni na zango, na zango te. O que ela tem que não tenho? La gloire de Dieu te localise, il ne regarde pas les formes. Il ne regarde pas les erreurs. Quando a glória de Deus te localiza, não olha as formas, não olha para aquela beleza. Il ne regarde pas les infractions. Ele não olha as infrações cometidas. C'est une mesure de grâce. É uma medida On peut graciosa. accorder à celui qui a commis beaucoup de crimes, Uma graça que pode conceder para aquele que cometeu muitos crimes. mais celui qui n'a pas commis de crimes, on lui refuse un pardon. Mas aquele que não cometeu nenhum crime, lhe negaram perdão. L'émission a été. Perdoa-me. Não, Dans l'émission. não vou te perdoar. Mais quelqu'un qui a commis des crimes, Mas alguém, o maior criminoso, il est gracié. ele está graciado. Ouvrez la prison. Misericórdia. A Cherchez une prisão. voiture, on le laisse à la maison. Procura o carro, vão me levar para casa. C'est comme les crimes des hommes politiques. É tipo crime dos políticos. Ils ont la grâce politique. Eles têm amnistia. Mais si c'est toi qui commettais, Mas se é você que cometeu, il y a 18 ans de la prison. Il est beaucoup. Oui, tu n'as pas une grâce qui te soutient. Si nous autres ici, nous n'avons pas Dieu, mais c'est fini, Dieu pour lui. e você vê uma pessoa lá, já entrou na prisão, 18 anos, nada acontece, você chora para ele. E nós, os outros, se não fosse Deus, ninguém somos. Regardez l'orgueil de Job. Olha o orgulho do Jó. Lisons Job chapitre 10. Vamos ler Jó capítulo 10. Qu'est-ce qu'il nous dit O que é que diz à travers ce genre de situation? nesse tipo de situações? Chapitre 10, le verset 8. Jó capítulo 10, verso 8. Job dit ceci. Jó disse: Il dit à Dieu. Verset 7. Job 10, verso 7. Sache bien que je ne suis pas coupable. Bem, sabes tu que eu não sou ímpio Et que nul ne peut me délivrer de la main. Todavia, De ta main. ninguém há que me livre da tua mão. Personne. Ninguém. Je suis coupable de quoi? Sou culpado de quê? Les Amoréens, Os amorreus, les Indiens. os heveus. Ce n'est pas moi qui les a créés. Não sou eu quem lhes criou. Ce n'est pas moi qui les a mis là Não sou eu quem lhes colocou lá pour déranger mon église, para perturbar a minha igreja, ma famille, minha família, mon mariage. meu Ce casamento. n'est pas moi. Não sou eu. Qui peut me délivrer Quem pode me livrar de ta main? da sua mão? Si toi, Se tu tu me tiens en prison me colocar na prisão, entre tes mains, nas tuas mãos, qui va me délivrer? quem vai me tirar? C'est qui veut dire, Significa si assim: quelqu'un me bloque, se alguém me bloquear, comment como? il va me bloquer? Vai me bloquear? Il peut me bloquer. Ele Mais pode. si toi tu ne me délivres pas, Mas se tu é nome de libertar pour le problème que j'ai, para o problema que eu c'est tenho, que je traverse, o que estou passando, il n'y a que toi. há somente Les você. sorciers, je les ai trouvés sur la terre. Os bruxos les encontrei cá na terra. Moi, là, par mon corps présent. Eu com ele não cooperava. Maintenant, moi, je suis ta
créative. Agora eu sou tua Quel est criatura. mon problème? Qual é o meu problema? Je suis dans la responsabilité de qui? Eu estou na responsabilidade de quem? Des sorciers De bruxos ou la responsabilité de Dieu? ou na responsabilidade do eterno Deus? Ma vie n'est pas claire. A minha vida não está clara. Pourquoi? Por quê? Toi, tu où? Tu tens onde estás? Je suis venu prendre possession. Eu vim tomar possessão. Le verset 8. Verso 8. Tes mains m'ont formé. As tuas mãos me fizeram Elles m'ont créé. e me intercederam Elles m'ont fait e me fizeram tout entier. toda inteira. Ah, j'aime ça. Eu amo isto. Et tu me détruirais? E você vai me destruir. Dieu a eu une question venant de Job. Deus teve uma pergunta vindo do Jó. Toi, tu m'as créé. Tu me criaste. Ta propre main As tuas próprias mãos m'a fait me fizeram tout entier. toda. Tu m'as formé. Me formaste. Est-ce que tu vas me détruire? Será que tu vais me destruir? Dieu, Deus, tu as question. tens a pergunta. Tu m'as fait. Você me fizeste. Tu m'as créé. Me criaste. Tu m'as enseigné. Me ensinaste. Tu m'as donné la pensée. Me deste o Tu pensamento. m'as donné les Me enseignements. deste ensinamentos. Tu m'as révélé Você me le revelou mystère. mistério Cette parole desta palavra spirituelle. Tu espiritual. m'as amené à croire à Jésus. Me levou até Gideon. Tu me détruirais. Você vai me destruir? J'attends la réponse de Dieu. Eu estou esperando a resposta de Deus. Tu me détruirais. Você vai me destruir? Ça prend du temps à Dieu pour répondre. Toma tempo para Deus para responder. Dieu, tu me détruirais. Deus vai me destruir. Si tu m'as créé, Se tu me c'est-à-dire criaste, si tu m'as donné la pensée, quer dizer, se você me deu um pensamento que l'esprit, do je Espírito, ne suis pas ce que j'étais. já não sou o que eu fui um dia. J'ai changé. Eu mudei. Je comprends la parole. Compreendo a Le palavra. dîme, les offrandes, Offerte. l'enlèvement, la résurrection. La résurrection. C'est toi qui m'as fait. Você C'est que toi me qui m'as ensinou. enseigné. Você que me ensinou. Tu me détruirais. Vai me destruir? La parole. A Si palavra. on est en fait de Dieu Se estamos com Deus et qu'on connaît la parole de Dieu, e que conheça a palavra de Deus, on ne peut pas échouer. não pode ser derrotado. Il me dit, je vois le potier. Ele me disse, eu vejo o oleiro, Il prend l'argile. ele toma o barro, Il prend son temps. ele toma o seu tempo, Il va tailler, ele vai podar, préparer. vai preparar Il lui donne la forme. e dá a forma no barro. Les gens me regardent. E as pessoas olham, Je suis une femme. eu sou uma mulher, Je décède. tenho Je sujo, suis dans les mariages. eu estou no J'ai casamento, un mari. tenho marido. Mais maintenant, E agora, il y a quoi? o que que Qu'est-ce qui ne va pas? o que se passa? Qu'est-ce qui me manque? O que me falta? Tu me détruirais. Vai me destruir? Qu'est-ce que tu n'as pas mis? O que não colocaste? On interroge Dieu. Interroga Deus. Si tu es le potier, Se você é o je suis oleiro, l'argile. eu sou o Tu barro. as tout pris le temps Você tomou muito tempo de me faire. de me fazer. Et maintenant, E agora tu oublieras les sacrifices, le temps que tu as mis vai esquecer todo o sacrifício, o tempo que levaste pour ma création. para a minha criação Et tu vas me détruire. e vai me destruir. Non. Não. Jean, c'est pour cela qu'il était calme. Por isso é que Jó ele estava calmo. Même s'il pleure la maladie, ça ne va pas. Mesmo que ele chora, doença não está. Il a des plaies remplies de mouches. E ele está aí com feridas cheias de moscas. Si c'est un bas aussi, Se ela tala também, la douleur monte jusqu'au cœur. a dor a subir até no coração. Vous sentez que demain vous n'arriverez pas, vous allez mourir. Sentir a ponto que tipo amanhã não vai chegar, vai morrer. Mais il y a toujours Job chapitre 10 verset 8. Mas tenha sempre Jó capítulo 10, verso 8. Tu me détruirais Vai me destruir? malgré ce que je traverse. Embora o que eu estou a passar, Tu me détruirais vai me destruir? si tu as pris tout ton temps. Se tu tomaste todo o tempo. Beaucoup les enfants ne sont pas venus au monde. Muitos filhos não nasceram para Nous nós. avons une mystère ici. Tivemos uma irmã aqui, Oh, l'enfant était déjà mort a criança já estava morta dans son ventre. no ventre. Pourquoi toi tu n'étais pas mort? Por que tu não morreste? Pourquoi moi je n'étais pas Por mort? que eu não Tu morri? n'avais-il pas de projet Será que Deus não
o tempo da devastação já tinha acabado. Lisez-moi. Dieu a pourvu des moyens. Leia-me. Deus proveu meios. Le 4 et 4 et 54. Dia 4, de 4:54. Prends en possession. Toma e possui-la. Le 4 et 4 et 54 après-midi. 4 de 4:1954 de tarde. Paragraphe 66. Parágrafo 66. Vous avez trouvé? Encontrou? Quatre et 4 et 54. Dia 4 de abril 1954. Vous n'avez pas besoin de tout micro. Lisez, moi j'ai le micro. Lisez, moi j'ai le micro. J'ai caché ta parole dans mon cœur. J'ai caché ta parole dans mon cœur. Eu escondi a tua palavra no meu coração. Ô Seigneur. Oh Senhor. David, Dis David. Diz Davi. cachez la parole de Dieu dans votre cœur. Cachez la parole de Dieu dans votre cœur. Esconda a palavra de Deus no vosso coração. Et alors Dieu tiendra cette parole-là. Alors, si vous cachez la parole de Dieu dans votre cœur, Dieu tiendra cette parole. Donc, ce que vous gardez là dans le cœur, là, Dieu va surveiller. Il est en train de contrôler l'accomplissement de la parole dont vous croyez dans votre cœur. E então Deus vai assegurar aquela palavra aí. E dizer que se tiver a palavra de Deus no teu pensamento, no teu coração, Deus estará lá para assegurar a sua própria palavra. Si je sais que ça, Dieu m'a donné. Se eu sei que isto Deus me deu, Dieu a dit, Deus disse: voici le pays, és o país, je t'ai donné eu te dou en possession. em possessão. Tout ce que je sais, Tudo que eu sei, je dois garder la parole en moi. eu devo guardar a palavra Dieu de m'avait donné. Deus me deu. Et je reste là. E eu fico lá. Mon travail est terminé. O meu trabalho acabou. C'est à Dieu de faire son travail. E a Deus de fazer o seu De trabalho. lire la promesse, E segurar a sua palavra. d'accomplir ce qu'il m'avait dit. E cumprir o que ele me disse. Dieu doit tenir sa parole. Dieu doit tenir sa parole. Deus deve cumprir a sua palavra. Dieu n'est pas tenu de guérir quelqu'un pour prouver sa puissance. Dieu, il n'est pas obligé de guérir. Dieu ne fait pas les choses pour prouver. Il ne pouvait pas venir comme ça en Cana et dire, allez, à partir d'aujourd'hui, si je chiffle, je vais compter de 1 jusqu'à 3. Allez, vous tous sortez, laissez le pays pour les enfants d'Israël. Il pouvait le faire et dire, il ne travaille pas pour prouver les gens. Parce qu'il est Dieu. Ce qu'il veut faire, il le fait. Mais il veut que nous puissions en prendre possession. Dieu sera assuré qu'il est en nous, que nous croyons l'autorité, le pouvoir de Dieu en nous, que nous pouvons témoigner. E que devemos crer na autoridade, no poder da palavra do Senhor, porque Ele assegura verdadeiramente a sua palavra para cumprir. E o profeta Abraão ratifica dizendo que Deus não é obrigado de curar alguém para provar a sua palavra. Ele não precisa provar a ninguém a sua palavra, porque não vai dizer, vou lá em Canaã, vou dizer a todo o povo, vou contar de 1 a 3, se ninguém sair aqui, vou lhe destruir. Não, Deus não está lá para provar a ninguém a sua palavra. Mais Dieu doit guérir pour tenir sa parole. Dieu, il doit guérir tout ce qu'il veut. S'il veut les chasser, il les chassera avec toi pour tenir la parole qu'il avait dit que je vous ai donnée. Ce n'est pas un impressionniste. Ele vai curar para cumprir a sua palavra. Não é para demonstrar, provar alguém, mas como a palavra dele
está contigo, ele estará lá para provar. Se ele vai expulsar o inimigo, vai expulsar para mostrar a ti a sua palavra que está em ti. Amen. Il est tenu sa parole. Vous et moi aussi, nous sommes tenus à notre parole. Et Dieu est tenu à sa parole. Nous sommes des humains, nous disons, frère, je te donne ma parole, je viendrai te payer ton argent à partir des dates de telle et telle. Si nous sommes des hommes, nous avons nos paroles, nous la respectons. Dieu aussi a sa parole, il la respecte. E se nós humanos temos tido a nossa palavra de dizer a alguém que eu dou-te minha palavra, vou te pagar a tua dívida. E Deus também, igual modo, Ele é obrigado de cumprir, de segurar a sua própria palavra no seu devido cumprimento. La plus grande bataille jamais livrée. Na brochura, a maior batalha jamais livrada. Du 3-11-62. De 3 de 11:62. Pardon, le 11-3-62. De 3 de 11 Paragraphe 70. Parágrafo 70. La plus grande bataille jamais livrée. A maior batalha jamais livrada. Prêché le 11-3-62. Pregado dia 11 de março 1963. Rapidement, oui. Les décisions se prennent dans la pensée. Les décisions se prennent dans le pensée. As decisões são tomadas no pensamento, Dans la tête. Dans la tête. na cabeça. C'est là que Satan vous affronte et qu'ils y font des décisions. Satan nous affronte à partir de notre tête, de notre esprit. Quand nous commençons à voir la paix, quand nous commençons à reculer, quand nous commençons à rectifier ce que Dieu nous dit, ce que Dieu nous parle, là Satan nous aura. E Satanás ataca-nos a partir do nosso pensamento. Quando nós começamos a raciocinar, começamos a ter medo sobre o que ele falou conosco. Parce que Dieu a fait l'homme ainsi. Dieu a fait l'homme ainsi. Porque Deus fez assim o homem. La force de l'homme, c'est dans la pensée. A força do homem está no pensamento. Dans tes pensées, No teu pensamento, c'est là où nous gagnons, e onde ganhamos, c'est là aussi nous perdons. e aonde perdemos. Le diable O diabo vient dans nos pensées. vem no nosso C'est pensamento. ça les champs de É bataille. isto o campo da batalha. Il installe Instala la doute, dúvida, la paix. medo. Il enlève la confiance. Ele tira a confiança. Il enlève la silence. Ele tira a segurança. Il enlève la foi. Ele tira a fé. Tu commences à raisonner. E você Tu começa a commences à raciocinar. calculer. Começas a calcular. Problème one, Aquele problema, prière. coração. Niveau problème one, No nível daquele problema, moi je vois comme si eu vejo tipo aquele cas no hôpital, que ele vai no hospital atikanaye, e deixa, et aussi balisusude, não vai dar certo. c'est dans les pensées. Está no pensamento. Moi je crois qu'on ne va pas encore m'appeler. Eu penso que não vai me chamar. Não vai me chamar. Moi je ne crois pas que ça se replie encore comme avant. Eu penso que já não será mais como antes. Non, Não. vous échouez Você está a ser derrotado. parce que vous avez déjà échoué dans votre Porque pensée. você já foi derrotado no teu pensamento. Les autres là, qu'est-ce qui les a dit que ces pays-là, ils n'en auront pas? E os outros aí, o que fez com que ele dissesse que aquele país não irão possuir? Qu'est-ce qui les a fait reculer? O que eles fizeram recuar? Les pensées, Os pensamentos, les raisonnements. o raciocínio. Ils ont commencé à déduire. Eles começaram a deduzir. Je ne crois pas que nous saurons. Eu não acredito que vamos conseguir. C'est là que nous échouons. É ali que nós estamos a reprovar.
j'avance avec Dieu, je ne calcule pas. Eu avanço com Deus sem calcular. Je suis un fou. Eu sou louco. D'où viendra l'argent? De onde é que sairá dinheiro? Ça, c'est pas mon problème. Não é meu problema. On n'a pas l'argent parce qu'on veut avoir l'argent. Não, você não terá dinheiro porque você quer. On a l'argent puisqu'on croit que Dieu donne l'argent. Mas teremos dinheiro porque acreditamos que Deus dá dinheiro. Dieu est l'argent. Deus é Dieu a tout. Dieu donne tout. Deus dá tudo. Tout ce qui me reste, O que? c'est utiliser les moyens de non. O que me resta é usar meios do homem. Non, pas moyen. Oh, pas. C'est pas Bater problème. as Merci. portas. Preciso. Ah, não tem. Ok, tá bom. Si tu étais venu le mois passé, Se viesse no mês j'avais anterior, l'argent ici. eu tinha dinheiro aqui. Il y a mon frère qui fait le Dubaï là-bas. Il a accepté. Je lui ai donné 12 millions. Ah, meu irmão que vai no Dubai, acabei de lhe dar 2 milhões. C'est pas un problème. Não é problema. Mais au fur et à mesure, je suis en train de passer. Mas quanto mais estás a passar, Qui est celui-là? quem é aquela? J'entends les gens crier. Eu estou ouvindo só Sim. dizer, é quem? C'est Jésus, fils de David. Ah, é Jesus, filho de Davi. Ah, bon, moi aussi je vais l'appeler. Eu também vou lhe chamar. À l'appelant, Chamou-lhe, les gens me voyaient toujours as pessoas estão a me ver sortir pour aller demander saindo para pedir esmola. les hommes. E os esmolas, Ce jour-là, mas naquele je dia, retourne à la maison, e voltou para casa je vois. e estava J'ai la vendo. vie. Tem uma visão. Aveugle. Oh, cego, À vie. viu? Oui, l'aveugle ne restait pas à la maison. Ah, o cego não ficava em Il casa. était toujours là dans les chemins de la Ele parole. estava sempre lá no caminho da Je palavra. crois toujours Eu estou a ver qu'il y a sempre. une mesure de grâce pour des personnes comme nous. E há uma misericórdia para as pessoas como nós. Et à ce point-là, E quando se colocou au ali, bord du chemin, na beira do caminho, la guérison est venue me rencontrer. a cura foi encontrar lá. Ce n'est pas ce que vous vivez. Não é o que vocês fazem. Ah, ok, l'église a mot semble la mancassera. Ah, pastor, aí na igreja também orando muito forte, aí também solução não Mais la force est partie où? Mas a tua força foi onde? Les pensées Pensamento. enlèvent la force. Tira a força. C'est la faiblesse qui s'installe. É a fraqueza que se instalou em ti. Tu es maintenant à la maison. Você agora casaste e ficaste lá em casa. Tu ne pars pas encore à l'église. Já não vai mais na igreja. Puisqu'il y a des problèmes. Porque tens problemas. Puisqu'il y a une déception. Porque é uma decepção. Puisqu'il y a des problèmes avec la femme. Porque há problema com a mulher. Puisqu'il y a un échec. Porque houve uma Puisque derrota. le travail vient de terminer. Porque o trabalho acabou. Puisque tu as repris l'année à l'école. Porque você repetiu o ano na escola. C'est ainsi que tu as déjà échoué. É assim que você já foi derrotado. Mais des hommes comme nous, Mas homens como nós, on avance même là, il n'y a pas de chemin. nós avançamos mesmo onde não há caminho. Oh, John, j'avance à l'école. Ô John, estou aí na escola. Il faut that. Você já pagou a propina? Non. Não. Yeah. Toi, tu es mélange. Pour pas un mélange, c'est pour lui dire qu'on a eu au design. Non. Il faut that pour maintenant. On a fait that 40 000. Là, on a fait that, on a fait 240 000. Les gens ont 60 à papa. Bah, bon, Vamos embora. Nós estamos a sair da escola. Estão a expulsar os que não pagaram propina. Você pagaste quanto? Oh, paguei 40. Ah, eu já paguei 240. Só me falta pagar 60. Mas me expulsaram agora. Imagina você. moi, j'arrive quelque part. Mas eu chego a algum lugar. Viens ici, j'ai. Cotas. Desculpa. Moi, na classe. Eu sou aluno. Tous à l'examen. Temos provas. O Gogo, il vient tout seul à la dérogation, on va signer la Gogo. Não pode me fazer uma declaração assinando o teu nome. Tcha, 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 tcha. Signature. Oui. Assinatura. Pendant qu'on est en train de chasser, Enquanto estão expulsando, moi j'avance. eu sou Et avançado. toi, tu as payé? Você pagou? S'il vous plaît. Desculpa. Quoi? É o quê? Il a dit une semaine, après une semaine, il va payer après. Après une semaine, s'il n'y a pas l'argent, j'ai des chances. Mais dans une semaine, je profite à faire les examens. Toi, tu reprends l'année, moi
mangez pas, j'ai passé. Avancer même là où il n'y a pas les chemins. Dieu est celui qui crée les chemins. C'est comme ça que j'avance dans ma vie. Avança mesmo onde não há caminho. Quando tudo está semelha a ser apertado, você vê não há passagem. Continua a avançar. Deus é aquele que trilha caminhos onde não está. Moi, je ne voulais pas étudier. Eu não quis estudar, Dieu m'a exigé, tu vas mas étudier. Deus exigiu-me para estudar. Je commence la première année de l'université. Eu comecei no primeiro ano no J'ai universidade. Acabei. L'année prochaine, O ano a seguir, je commence la deuxième année. comecei o segundo ano. Mon responsable m'appelle. O meu responsável meu educando me diz: Viens, vem, assieds-toi. senta. Bon, j'ai quelque chose à te dire. Eu tenho alguma coisa para te dizer. Tout ce que je voulais te dire, O que eu queria te contar, cette année, je ne saurais pas. este ano não vou conseguir Je n'ai pas encore les moyens te pagar propina pour te soutenir. para tua escola. Donc, tu peux rester à la maison. Então pode ficar em casa. Je dis merci. Eu disse obrigado. Je retourne. Eu voltei. Demain, Dia je seguinte, vais me laver. lá, tomei banho, Je prends beaucoup. estou aí na escola. Tout ce que je sais, Tudo que eu sei, dans le moins, la calcul est là. eu saí do teu cálculo, Mais la calcul, la Nzambe Nazari. mas no cálculo de Deus, não. Vous comprenez? Mas entender? Ça, je vous dis. Eu que vos digo. De deuxième De segundo ano jusqu'à deuxième licence, até o segundo ano de licenciatura, j'ai étudié comme ça. eu estudei assim. Il n'y a pas l'argent. Não tem dinheiro. Mais la même personne qui a dit non au Kogaté, Mas a mesma pessoa que disse que não vou conseguir. quand il m'a commencé à voir, j'ai continué. Quando ele me viu continuando a ir na escola, Il dit quand il va terminer ici, je vais perdre la gloire. ele disse que quando ele vai acabar de estudar, vou perder glória. Il dirait, Ele vai c'est dizer: elle qui m'avait aidé. eu fulano que me ajudou. Moi qui avais commencé, Eu que comecei. viens, Vem, prenez ces 100, toma esses 100. prenez ces 300. Toma esses 300. Ça va. Já, tá bom. Avancez même lorsque vous voyez, il n'y a pas les gens. Avança mesmo quando você vê que não vai bem. Quand je me suis marié, Quando casei, bem, j'étais à l'hôtel, eu estava num hotel, mais je n'ai pas l'argent. mas não tinha Le dinheiro. frère Job ne m'envoyait pas l'argent. Irmão João Ses não frères mandava n'envoyaient dinheiro. pas. Irmão Cefas não mandava. Mais quand tu dors à l'hôtel, Mas quando dorme na escola, le não. matin, tu sais que je vais payer. Quando você fica no hotel, sabe que tens que pagar. Je n'ai pas payé. Mas não paguei. On est venu me voir. Viens no hotel comigo. J'ai dit, j'attends l'argent. Eu disse: estou à espera de dinheiro. Deuxième jour, Segundo dia, j'attends l'argent, mon estou à frère. espera de dinheiro. Troisième jour, Terceiro dia, frère, je suis dans mon lac, j'attends l'argent. eu sou da Angola, estou à espera de dinheiro. Je suis parti chez mon pasteur. Eu fui ter com o meu pastor. Mais toi, qu'est-ce que tu fais, quoi? Você está a fazer o quê? Prends ta femme, tu viens rester à la maison. Toma tua mulher, vem ficar na minha casa. Je dis, mais moi, Eu disse: eu? non. Não. Moi, je suis déjà marié. Eu já casei. Je n'ai pas encore la place à la maison. Eu já não tenho lugar lá na tua casa. La maison ne me calcule. J'ai dit ça comme ça, mon pasteur. Eu disse isso no meu pastor. Je peux dormir chez un ami, Eu posso dormir num mais amigo, pas retourner encore à la mas maison. não voltar mais na nossa Parce casa. que je suis déjà sorti. Porque eu já saí. Israël est déjà sorti. Israel já Et saiu. il va encore en Égypte. Voltar mais Non, 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 non. Quand on sort Quando sai, pour avancer. saia para avançar. On sort pas pour reculer encore. Não saia para recuar. On a quand même biloko. Ou não vou ainda arrumar as bigotas. Nazonga nano. Vou ainda voltar. Akopisa biloko pa frère Mandela. Vou guardar as coisas, as mobílias na casa do irmão Mandela. Não. Non, je vais trouver l'argent. Não, vou encontrar dinheiro. Quand je reviendrai, Quando voltarei? quand je revenais, Quando eu estava vivo, mon pasteur me dit, meu pastor me disse: tu n'as pas l'argent. você não tem dinheiro. Tu peux rester dans ton bureau. Pode ficar no teu escritório. Tu as les toilettes, tout là-bas. Você tem casa de banho e tudo aí. Même ta femme peut te rejoindre là-bas. Mesmo a tua mulher pode se juntar contigo lá. J'ai dit oui, Eu disse: c'est pas un problème. não é problema. Quand je suis arrivé, Quando cheguei, 2 semaines, 2 semanas, j'envoie la photo. eu mandei a foto. J'ai une grande maison. Eu tive uma grande Mais casa. c'est plus il est comment? Ele disse: mas é só meu Il corpo. est parti sans argent. Ele foi sem Il dinheiro. a une belle maison comme ça. Agora tem uma boa casa. Et jusqu'aujourd'hui, Até hoje, je paye ça. eu pago Je vis. vivo. Je marche. Eu Je estou suis responsable. Eu sou responsável. Nzambe ya Nzambe. Mas do jeito de Deus, Je ne calcule pas les gens. eu não calculo as Les pessoas. gens vont te freiner. As pessoas vão Ils te trabalhar. travailleront les pensées.
Eles vão te dar pensamentos. Moni ndenge pozanoka na mwana. Estás a ver como só tens um filho. Okozamaka studio, okozamaka na chambre ste. Aluga só um quarto, fica lá com a tua família. Não. Deux chambres, 2 quartos. toilette, cuisine. Après, on a 3 chambres. Cozinha. Après 4 et 5, na clôture. Depois vou no terceiro, no quarto, 5 quartos e vou Oh encerrar. non, on a voyagé. Eu estou a viajar, Yakara notika de Panama. vem ainda ficar na minha casa Ozakananoa. para ficar aqui. Les gens vont me trouver comment? As pessoas vão me achar como? Afanda kananda ya. Ele vive na casa. Frère Mouta. Frère Mouta akenda Portugal. Daquele. Parce que comment afanda nanda? Oh non. Je resterai chez moi. Eu vou ficar na minha casa. Moi, je suis quelqu'un qui détient la dignité. Eu sou alguém que segura a dignidade. Aidez-moi, merci. Ajuda-me. Mais pas m'aider, merci. Obrigado. Mais la dignité, je vais la E não me conserver. ajudar também, obrigado. Mas Et dans la parole, je suis en train de continuer à marcher. E com a palavra eu continuo avançando. Est-ce que nous saisissons quelque Será que chose? estamos a entender alguma coisa? Si nous ne sommes pas comme ça, Se não somos assim, qu'est-ce que nous serons? o que é que seremos? Lisez-moi la colonne de feu. Leia-me na brochura a coluna de fogo. Nous terminons par là pour prier. Vamos terminando aqui para orar. Prêchez le 9 mai 53. Pregado 9 de maio 53. Moi, je suis un homme qui n'aime pas les héritages. Eu sou homem que não gosto de herança. Ça crée des problèmes, Cria-nos problemas, des conflits, conflitos des manquements. e falta de J'ai un respeito. grand héritage, c'est la parole. Eu tenho uma grande herança que é a palavra. Je vais me battre ici. Eu vou batalhar aqui Je vais m'en sortir. e vou me subsair. D'ailleurs, je n'ai pas eu la chance Aliás, não tive sorte d'avoir quelqu'un qui peut me donner l'héritage. de ter alguém que podia me dar herança. Tiens le pantalon, donne-moi maintenant. Se tens calça, dê-me agora. Oh, à Koufi, Ou morreu, Tokabola, ma pantalon, chaussette. Ah, Yamoué, je ne prends pas. eu não, morreu, agora deixou. Calças, camisas estão a partilhar. Não, eu não vou receber. Asitinda, Yabanana. Se do vivo não me deixa calça, não recebo. Ou deixou casa, sim, é dos seus filhos, não é meu. Moi, je suis comme ça. E eu sou assim. Mon frère, parce que comme je pars à Londres, tu peux venir, je ne viendrai. Ça, quand tu oses le faire, c'est comme si tu m'as insisté. Ou não, pastor, como eu estou aí em Londres, vou te deixar isso Ça, não. c'est m'insulter. Isso é me insultar. Moi, je suis chez moi, Eu estou na minha casa, je me bats pour ma vie. eu batalho para minha vida. Conserver ma dignité et mon respect. E conservar a minha dignidade e Je meu respeito. n'habiterai pas chez quelqu'un. Eu não vou habitar na Je ne casa. vais pas reculer là où je suis venu. E também não vou retroceder. Je suis en train d'avancer vers la victoire, vers le changement, vers le progrès. Eu estou avançando perante a vitória e a mudança no poder de Je sais Jesus. que la parole de Dieu Eu sei que a palavra de a Deus permis, permitiu je suis naissé comme un enfant e que eu desci como criança et devenir l'adulte. e tornei-me adulto. Donc il y a la croissance dans la parole. Quer dizer que há crescimento na palavra. Donc ma vie aussi doit être dans la croissance. Então minha vida também tem que conhecer o Je crescimento. ne veux pas reculer. Não me faz Oh, recuar. je dépends, non. Eu estou a depender, não. Je peux recevoir l'aide, Eu posso receber a ajuda, mais mas je vis ma vie. vivo a minha vida. Paragraphe 19. Parágrafo 19. Le plus grand problème dans l'église aujourd'hui, Le plus grand problème dans l'église aujourd'hui, O maior problema na igreja hoje c'est quoi? c'est une grande peur. C'est pour le problème de la paix. é grande medo. C'est le prophète qui le dit. É o profeta quem diz. Quelle est la position de l'église aujourd'hui? Qual é a posição da igreja hoje? C'est la paix. É o medo. Même pour aller évangéliser, Mesmo para ir c'est la evangelizar, paix. é o medo. Pour inviter les gens, Para convidar c'est la pessoas, paix. é o medo. Pour passer de porte en porte, Para entrar de porta a c'est la porta, paix. é o medo. Pour demander de l'aide, Para pedir c'est la ajuda, paix. medo. Pour témoigner la parole, Para testemunhar a palavra, confirmer la parole, confirmar a dire palavra, même un amen, para dizer amém. ça pèse.
pesa c'est la paix. é o medo. Voilà. C'est la position de l'Église. É a posição da igreja. Et quand on a la paix, E quando tem medo, on a la défaite. você tem derrota. Oui. Les gens ont toujours peur. Les gens ont toujours peur. As pessoas têm sempre medo. Et cela vient du diable. La peur vient de qui? O medo vem do diabo. Toi, la situation difficile au milieu de la nuit. Você, na situação difícil no meio da noite, L'enfant qui veut mourir. a criança quer morrer. Toi, tu ne vas pas ouvrir la porte Você não vai abrir a pour porta courir à l'hôpital. para correr no hospital. Est-ce que toi, tu auras peur? Será que vai ter medo? Tu n'auras pas peur. Não terás En medo. ce moment, le diable quitte. Naquele momento o diabo sai, Puisque toi, tu veux sauver. porque tu quer salvar. Et si cette attitude, E se essa nous en avons dans le domaine de la vie, e temos isso no domínio da vida, tu n'échoueras pas. você não vai reprovar. Oui. Soyez courageux. Soyez courageux. Seja corajoso. Il n'y a rien à craindre. Il n'y a rien à craindre. Não há nada a ter Dieu medo. a dit nous allons craindre quelque chose. Deus disse que vamos temer alguma coisa. Il n'y a rien. Non. Ah, c'est lui qui dit, quand il dit il n'y a rien, il n'y a rien. Ele diz não há nada, não há nada. Oui. Nous aborderons cela cette semaine. Merci. Est-ce que il est question d'avoir peur? Será que é a questão de ter medo? Não. Moi, j'ai appelé le propriétaire. Eu liguei o dono da casa. Il était venu le dimanche. Veio aqui domingo. J'ai dit, Eu disse, on vous doit 4 millions. Qu'est-ce qu'on va faire? estamos a vos dever este ano 4 milhões. O que é que vamos fazer? D'avril Ele diz, de abril jusqu'à fin juillet, até no fim de julho, vous me donnez 2 millions. me dá 2 milhões. Vous voyez comment est-ce que je travaille? Nós vamos ver como é que eu trabalho. Est-ce que je regarde l'Assemblée? Será que estou ali na Assembleia? Non. Non. Moi, je regarde Dieu. Eu olho para Deus. Juillet, Julho, qu'est-ce que je vais o faire? que é que vou fazer? Je vais lui donner Vou lhe pagar dinheiro. 2 millions. 2 milhões. Les 2 millions qui restent, 2 milhões remanescentes. Vamos fazer. Toma lá da cá. on prend tout ce qui est à nous Vamos receber todo o nosso documento et on termine le litige. e acabamos de pagar dinheiro dele. Et l'église va crier. E a igreja vai C'est cantar. terminé. Acabou. Le combat est terminé. A luta acabou. D'où viendra l'argent? De onde é que sairá dinheiro? C'est là où est venu les 6 millions. Onde saíram os 6 C'est là où milhões? viendra aussi les 2 millions. E aonde sairão também os 4 milhões? L'argent est ici. Dinheiro está aqui. L'argent est dit. O dinheiro pertence a L'argent est Deus. là-bas. O dinheiro está na Nous palavra. allons prier. Nós vamos Nous orar. allons nous dédier. Vamos dedicar. Nous discipliner. Vamos disciplinar. Respecter Respeitar nos enveloppes. os nossos Même envelopes. si c'était 1000. Mesmo em Même 1000. si c'était 2000. Mesmo em 2000. Même si c'était 3000. Mesmo em 3000. Il est le Dieu de la multiplication. Ele é Deus de multiplicação. Beaucoup de gens Muita gente ont travaillé pour les cimetières. trabalharam para cemitério. Ils ont construit les églises, les cimetières. Eles construíram a igreja tipo cemitério. Ils ont aidé le pasteur qui était de voler, de brigands. Ajudaram o pastor que era bandidos brigões. Mais la vraie parole, Mas a verdadeira qui palavra nous donne que l'éternité, nos dá a la eternidade, vie, a le vida, changement. mudança. Nous devenons une nouvelle créature. Tornemos uma nova criatura. Pourquoi nous allons reculer? Por que retroceder? La force qu'on avait en Égypte, A força que tinha no Egito, utilisons ça pour Canaan. usa para Canaã. Vous voulez encore retourner Vocês querem mais voltar? à la position des locataires, E na posição do inclino, des esclaves, dos escravos, chaque fin du mois, cada fim do mês. Mas a contar, pagar o senhorinho. chaque 6 mois. Cada 6 meses tens que contar todo o salário. Ça, c'est l'esclavagisme. Isso é uma escravatura. Si tu as une maison, tu as une parcelle, Se tens um ne fais terreno, pas ça. se tens um terreno ou uma casa, não vendes. Non, je ne veux pas faire ça. Não tenta vender. Même si tu vas en Europe, Mesmo que
viajar para a Europa. Laisse cette maison pour la vie. Deixa essa casa aqui para a vida. Avoir une terre Ter uma casa a des raisons. tem C'est pour razão. cela que Dieu a voulu que ses enfants aient leur terre à eux. Por isso é que Deus sempre quis com que os seus filhos tenham sua própria terra. Puisque dans la immigration, Porque na imigração c'est là où l'enfant de Jacob a été déshonoré. é aonde a filha de Jacó foi estrupado. Puisqu'ils n'avaient pas de terre à eux, Porque não tinha terra dele. ils n'avaient pas leur maison. Eles não tinham sua casa. Abraham Abraão a menti mentiu au sujet de sa femme. acerca da sua mulher. Tout ça c'est quoi? Manque de terre, voyager. Mais quand on est chez vous, Mas quando estares na vossa casa, on se sent on a le pouvoir. você se sente orgulhoso. Tu pars à la banque, Você quer ir no banco? j'ai besoin d'une prêt de 30 millions. 30 millions? Dizer, eu preciso empréstimo de 30 milhões. Qu'est-ce que toi tu as comme gars? Você o que é que tens para pagar 30 milhões? Je suis propriétaire d'une concession Eu sou dono de uma terra qui a la valeur actuellement de 22 millions. que tem atualmente valor, o preço de 22 milhões. Tu as les documents, Tens documentos? c'est ça. Está aqui. Tu as besoin de 3 millions, du coup, tu veux qu'on puisse transférer petit A. Les discussions déjà terminées, puisque les 22 millions engloutit déjà les 3 millions. Donc vous devez avoir ce qui est en vous. Ça vous donne une possession, une autorité, une valeur, un respect. Même l'État, quand il sait que cette église-là, ils sont locataires, ah non, là, quand on sait que non, ils ne sont pas là, derrière c'est une église, là ils travaillent, ils aident déjà le gouvernement, voilà. Moi, je n'échoue pas. E mesmo uma igreja que não tem o seu próprio terreno vai trabalhar na conta do governo. Porque até no governo você não é considerado porque você não tem um endereço próprio da vossa igreja. Maintenant debout, prenons possession. Vamos colocar de pé, tomamos possessão À agora. travers la prière, Através da tu oração. peux renverser les choses. Pode derrubar as coisas Je prends la maison na sua casa, pour l'église, na igreja, pour ta santé, para a sua pour saúde, ton voyage, para a sua viagem, pour ta famille, para a sua qui família, encore repart. está algum Pour les documents que tu attends, para o documento das tu esperanças. peux renverser les choses. Você pode derrubar as coisas. Prendre possession, Toma possessão. c'est une possibilité que Dieu nous donne É uma possibilidade que Deus nos dá pour que nous puissions revendiquer para que possamos le reivindicar droit, direito, le valet. valores. Prendre possession, Toma possessão. c'est toi qui le fais. Você que vai fazer. Dieu est en toi. Deus está em ti. Sa parole est en toi. A sua palavra está Les em ti. mystères sont en toi. O mistério está em Les ti. armes spirituelles As armas espirituais sont en toi. estão em ti. Tu diras, Você vai comme dizer, Caleb a dit, como Caleb Dieu disse, nous a donné, Deus nos deu, nous chasserons les Amoréens, vamos expulsar os nous amores, chasserons les propriétés, vamos expulsar os puisque homens. nous qui sommes les vrais Nós propriétaires, é que somos verdadeiros nous donos. chasserons la maladie, Vamos expulsar a nous doença. chasserons la paix, Vamos expulsar medo. nous chasserons le doute, Vamos expulsar dúvidas. nous chasserons tout ce qui envahisse nos vies. Vamos expulsar todos aqueles que invadem a nossa vida. Puisque si nous voulons la paix, Porque se queremos a paz, nous devons être forts dans la paix. devemos ser fortes na vida. Et la terre est pour celui qui veut conquérir. E a terra é para aquele que quer conquerir. Qu'est-ce qu'on t'a occupé? O que ocupar na tua vida? Peut-être c'est le niveau spirituel, Talvez é o nível espiritual. la vision. Talvez são C'est visões. un don que Dieu t'a É donné. dom que Deus te deu. Le songe, Sonho. c'est un don que Dieu t'a É donné. dom que Deus te deu. La compréhension de la parole, A compreensão da palavra. c'est le don que Dieu t'a É donné. o dom que Deus te deu. Mais cela est occupé. Mas aquilo está ocupado. Tu ne reçois pas comme avant. Tu não estás a receber como. Les ailes de la prière, E os zelos da oração. avant on ne te poussait pas. Antes não te empurrava Mais fácil. aujourd'hui, Mas oh, même si on met des mélodies, mesmo que colocar aqui música e música. des cantiques, Cânticos. rien. Nada. Prière, tu Você n'arrives não pas. consegue orar. Si tu commences
avec quelques mots, Quando começa só pequenas palavras, le sommeil est venu. aí começa já a Après la prière, tu ne dors pas. Depois da oração, o sono Si acaba. on dit prière, Quando vão dizer, vamos c'est là orar, le sommeil. é ali que você começa a cabecear. Prends sa possession. Toma possessão. Le don de valeur que j'ai donné. Dom de valores que te deram. Si ton mariage est dérangé, E se teu casamento está perturbado, il y a l'absence. há ausência. Les choses ne sont pas comme avant. As coisas não estão como antes. L'amour commence à quitter. O amor começa a sair. Les mauvaises paroles, Má le palavra manque de respect. e falta de respeito. Prends sa possession. Toma possessão agora. Réclamez ton mari. Reclama teu marido. Réclamez ton mariage. Reclama teu Réclamez casamento. ta famille. Reclama sua família. Sinon la finalité, Senão na finalidade, il était mon mari. você vai dizer, era meu marido. J'étais une femme mariée. Já fui uma mulher casada. Je ne veux pas que tu conjugues le verbe dans le passé. Deus não quer que você conjugue o verbo no passado. Il est le présent. Ele é o presente. Il est présent. Viva o Alors, presente. prends l'autorité. Toma autoridade. Si c'est l'intelligence à l'école, E se a inteligência na escola, qu'on t'a volé, que te roubaram, tu n'arrives pas você não está à sabendo faire le point, de ter boas à notas. démarquer. De ter boas notas. Comme avant, Como antes. tu as maintenant tout le pouvoir Você tem agora todo o poder d'apprendre possession. de tomar possessão. Si c'est le travail, Se eu trabalho, avant, antes il y avait des opportunités. havia oportunidade. Tu peux être chômeur. Você pode ser 2 desempregado. jours, Dia, une semaine, uma semana, 1 mois, 3 mois. 3 meses. Après, tu as le travail. Depois tem Aujourd'hui, hoje. on a pris la pierre, E tomaram pedra on a mis là. e colocaram lá. Il y a quelqu'un qui peut relaisser là. Mas alguém que pode remover essa pedra Pour ressusciter para les ressuscitar chances, as le travail. o trabalho. Parle à l'éternel. Fala com a Que eterna. Dieu t'écoute. Que Deus te escuta. Que tout te soit possible. Que tudo te seja Allez possível. creuser. Vai. Prenez possession. Toma possessão. Chassez l'ennemi. E vai. Réclame sa paix. O inimigo. Réclame-toi. Reclama C'est sua toi qui es terra. le propriétaire. Reclama porque você é o Ce verdadeiro qui dono. était parti te revient. E aquilo que foi possa Ce voltar. que tu as perdu, ça peut revenir. O que você perdeu possa regressar a ti. Tu as l'autorité. Essa autoridade. Parle à l'éternel. Fala com o Senhor. Dieu veut que nous fassions des impossibles ici sur terre. Est-ce que tu le sais? Un homme pleinement soumis à Dieu et tout-puissant. Est-ce que tu le crois? Nous sommes égaux avec Jésus-Christ dans sa présence. Est-ce que tu le sais? Yes. Oh, la puissance de Dieu n'est pas dérisoire.